Fala pessoal, meu nome é Gabriel. Eu vim aqui deixar meu depoimento sobre o curso Pontuação Score. Antigamente o meu score era muito baixo, estava entre 150 a 200, eu não conseguia comprar nada no meu nome por causa do meu score baixo. Hoje, graças a Deus e graças ao Pontuação Score, com os ensinamentos que eles passam lá dentro do curso, eu consegui aumentar o meu score aí para, como vocês podem ver aí, ó, para 914, tá quase 1000 o meu score. Em apenas 7 dias eu consegui aumentar o meu score aplicando os ensinamentos do curso Pontuação Score. Graças a essa pontuação eu consegui financiar meu apartamento, né, que era um sonho meu, era um sonho de consumo meu. Então eu só tenho a agradecer ao Pontuação Score e ao trabalho deles aí, né? Eu estou muito feliz por essa conquista. Muito obrigado a toda a equipe da Pontuação Score. Conversa, a diretoria decidiu multar o jogador, que não vai ficar à disposição para o duelo contra o Volta Redonda. Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou falar de Rodrigo Caio também, porque é tanta coisa juntas, né? É essa questão do Léo Pereira, é a questão do Rodrigo Caio, que várias vezes a gente já falou aqui, a gente estava falando também em bastidores, eu e o Sardinha, que é o diretor do programa. Rodrigo Caio agora está se recuperando, mas segue fora ainda do Flamengo. Quantas vezes a gente acabou já colocando imagens e falando desse assunto, né, Rafa? Que o Rodrigo Caio não estava à disposição, estava se recuperando. Ele é um jogador que historicamente conviveu com isso também na reta final, na passagem pelo São Paulo, né? De uma instabilidade que vinha muito do número pequeno de jogos, do número baixo de partidas em que ele estava disponível para atuar, né? Não conseguia regularidade com o número grande de lesões. E isso, bem ou mal, acontece no Flamengo. A questão é que as últimas temporadas, 2021 como reflexo de 2020 e 2020 da forma como foi, com tudo condensado, né? Uma porção de jogo amontoado um em cima do outro, isso potencializa, né, o risco de lesões, a questão das ausências. E para jogadores que já vinham convivendo com esse histórico, é muito difícil fugir, né, dessa situação. Só se o uso deles fosse muito parcimonioso, assim. Você vai ter que equilibrar demais o uso do atleta para que ele não corra esse risco de estourar antes do que é o recomendado, né? Só que, cara, a necessidade bate a porta, né? Ele é o principal zagueiro do elenco. Vai jogar o máximo possível. Só que aí passa do possível. E acaba se lesionando. Falando também de outro jogador que eu quero ouvir, o Casão. Que gol foi aquele que o Pedro marcou, hein? A gente até colocou na nossa frase ali que vai aparecer na tela de vocês. Pedro marca gol escorpião em treino, mas ele marcou aquele golaço que a gente viu também dentro de campo. E é impressionante a fase dele. Depois, inclusive, o Rafa preparou um campinho para a gente analisar a possibilidade de colocar o Pedro como titular. Eu quero ouvir o Casão primeiro sobre essa fase do Pedro. Pedro, para mim, é aquele centroavante clássico. É um cara que, para mim, tecnicamente acima da média, visão do gol acima da média, saber onde está e saber e analisar para onde o goleiro pode estar também é muito acima da média. Então eu deixaria ele centralizado para ele ter essa condição de girar para um lado e para o outro. Razão matou a pau. Porque é exatamente o funcionamento mais lógico. Gabriel com o pé invertido vindo para dentro. Só que mexer no Gabriel é muito sensível, né? Eu concordo com o Casão. Eu acho que ele tem a naturalidade até para jogar ali. E já fez isso várias vezes. Mas a questão do gerar um incômodo ou não, sabe? O cara joga assim, joga bem assim, te dá uma resposta. Mas eu concordo, o funcionamento ele é mais natural com esse desenho que o Casão falou. Por isso que eu disse que talvez nem fosse o que mais me agradasse, o campinho que eu coloquei. Mas que seria uma alternativa para tentar deixar nas funções que vivem hoje Arrascaeta e Gabigol. Mas estou com o Casão. Interessante a gente deixar claro aqui que esse campinho é do técnico Rafael Rezende, tá? É só uma discussão, exercício de imaginação aqui de ideias, até porque para esse jogo agora do final de semana, o Flamengo não vai ter Gabigol, nem Felipe Luiz, nem o Gerson. O Gabigol e o Felipe Luiz poupados e o Gerson acabou sentindo uma dor na coxa esquerda e aí ele vai fazer exames no sábado. E ele, né, que completou 100 jogos pelo Flamengo, aponta também uma mudança completa na carreira, como a gente está vendo ali escrito na nossa tela. E o Gerson, é impressionante também a inteligência dele jogando pelo Flamengo. É um jogador que é decisivo, faz diferença e agora vai ter que passar por esses exames para a gente ver a situação de como ele está. Tem gente que na hashtag Troca de Passe perguntando justamente sobre a situação do Gerson. Portanto, é isso. Sábado, amanhã, ele vai realizar exames para ver, então,
O que são essas dores na parte posterior, da coxa esquerda, que ele sentiu no treino? Falando do Gerson, Rafa. Eu acho que o maior peso para o Flamengo é não ter um jogador com características próximas, né? O Flamengo pode... Claro que agora tem a questão da zaga também desfalcada com o Rodrigo Caio e o Léo Pereira. Mas poderia adiantar o Arão e ter um primeiro volante mais pesado do que tem atuado com o Diego e Gerson. Mas o Diego não é exatamente o Gerson quando ele joga na do Gerson. Porque o Gerson tem uma imposição com e sem a bola, né? Isso. E isso é muito impressionante, assim. Não, o Diego tem sido muito importante, tem entregado regularidade, mas eles são diferentes. Exatamente. O perfil é bem diferente. Casão, fala. Então, eu falar do Gerson, eu sou muito suspeito, porque há muito tempo, já faz uns 2 anos, que eu acho que o Gerson tem que ser convocado para a seleção brasileira, tem que ser titular. O Gerson é um jogador que você não tem hoje no futebol brasileiro. Não só pela qualidade, nem pensar, né? A qualidade, a inteligência, a visão de jogo, a participação na partida, tudo isso, mas o modo como ele joga, aquela facilidade de saber virar o jogo rapidamente e criar a jogada, levar a bola mais rápido, fazer uma tabela, armar a jogada, participação constante dentro de um jogo. Você não tem no futebol brasileiro, não tem um jogador brasileiro. Para mim, o Gerson é o melhor meio-campo que o Brasil tem, mesmo com aqueles que jogam lá fora. O Gerson, para mim, seria um titular absoluto da seleção brasileira, sem discussão, se eu fosse o treinador, né? Infelizmente eu não sou, nem vou ser. Mas se eu fosse, o Gerson seria convocado como titular, sabe? Porque é o jogador assim, muito acima da média, na minha opinião, como meio-campo, sabe? Eu venho de uma geração, né, na época que eu jogava, que tinha diversos jogadores no meio-campo desse nível do Gerson, em todos os times, praticamente. Todos os times tinham um meia mais armador, um meia que participava da jogada, mas assim, acima